Beleza, então vamos lá. Tava postando sobre conteúdo de antropometria, né, no meus stories lá do Chama Academy, e surgiu bastante dúvida sobre a composição corporal e decidi mostrar um mundo um pouco diferente da composição, porque quando a gente se forma, né, seja na nutrição, na educação física, a gente fica muito restrito somente o percentual de gordura, né? Então a gente aprende a fazer as medidas e com essas medidas a gente só chega no percentual de gordura e é isso, né? A evolução do paciente é somente o percentual de gordura. Você estava com 25%, agora você tem 20%. Excelente, você perdeu gordura. Só que existe um vasto é, e abrangente ponto da antropometria que a gente consegue avaliar o paciente muito além do percentual de gordura, né? A gente vai falar aqui sobre somatória subcutânea, com índice de massa muscular, enfim, existe bastante coisa que a gente pode explorar da antropometria. Então, para quem não me conhece, eu sou Rômulo Cordeiro, né? Sou nutricionista, me formei em 2018, finalzinho de 2018. Sou pós-graduado em nutrição clínica e esportiva funcional pela AVP, Instituto Valera Pascoal. Sou pós-graduado também em nutrição e medicina vegetariana e vegana pelo Instituto Plenitude Educação. Sou pós-graduado também em fisiologia do exercício pela UFRJ, campus Ilha do Governador. Participo de projetos de pesquisa também lá dentro do campus, né, da EFD, sobre ciência do movimento. E também sou pós-graduando em biomecânica e periodização em treinamento também, beleza? Sou senior antropometrista ISAC nível 2. Para quem não conhece, a ISAC é um protocolo estandartizado para avaliação da composição corporal e existe 4 níveis, né? O primeiro nível é o nível restrito, que a gente fala que é o ISAC nível 1, e a pessoa que certifica, ela tem capacidade técnica para avaliar 22 medidas da composição corporal. Existe o ISAC nível 2. Nesse nível, a gente chama de full profile, né, que é um avaliador completo. Ele consegue avaliar 48 variáveis da composição corporal. Existe o nível 3. O nível 3 já é basicamente, não muda nada para o nível 2 em questões de medidas. O nível 3 ele só está apto a certificar avaliadores nível 1 e nível 2. E tem o nível 4, que é o mérito, né? Então, o quanto que esse nível 3 conseguiu contribuir para a antropometria dentro, né, dessa sociedade. Aqui no Brasil, a gente tem só um nível 4, né, brasileiro. Especificamente no Rio, a gente tem 11 antropometristas de nível 2 no estado do Rio de Janeiro, e eu sou um deles. Tenho honra disso, né, orgulho. E aqui em Macaé, a gente não tem nenhum nível 2, né, e só tem 3 nível 1 aqui em Macaé. Então, realmente a certificação é um pouco mais específica, né? Está sendo difundida por agora também, né? Tem alguém com o microfone aí aberto? Se puder fechar o microfone. Bom, também sou cofundador do projeto Chama Academy, né? Tenho o Denis como sócio, que é um médico aqui do Núcleo Everest, né? Então, a gente desenvolveu o Chama Educacional, que é para pessoas, público leigo, né, que querem emagrecer ou melhorar a composição corporal. Então, é uma ideia de curso online para esse público. E tem o Chama Academy, que a ideia é capacitar profissionais da área da saúde, né, para desenvolvimento técnico, basicamente na composição corporal, em avaliação dos exames laboratoriais, que é basicamente na parte do DENIS, né? Enfim, tem outros cursos dentro do Chama Academy, tá? Sou membro da Sociedade Brasileira de Medicina da Obesidade e da Sociedade Europeia e Pan-Americana de Medicina da Obesidade também, e da Sociedade Vegetariana Brasileira, tá? Então, basicamente, esse é o meu currículo desde 2018 até agora, em 2024, né? Então, vamos lá. Para quem não sabe, eu sou de Petrópolis, né? Sou nascido e criado em Petrópolis, vim a Macaé depois de formado, basicamente 6 meses depois de formado, e passei pela dificuldade de uma galera aí, tem gente do terceiro, sexto período, né? Recém-formado é aquela correria, né? Em busca de conhecimento, em busca de prática, né? Fica na correria de arrumar estágio para poder ter contato com a nutrição ou com a educação física, enfim. E até quando se forma, tem aquela insegurança, né? De saber fazer uma avaliação com qualidade, né? Com precisão, com exatidão, saber replicar esse dado para o paciente, explicar de forma clara e ter uma conduta em cima desse resultado. Então, isso gera muita insegurança e até mesmo ansiedade, né? Às vezes, poxa, eu lembro perfeitamente do meu primeiro paciente. Meu paciente demorou quase 3 horas de consulta.
O paciente estava quase com sono e o primeiro contato que eu tive com ela na avaliação física ali foi um pouco difícil para mim, mesmo tendo experiência, né? Porque eu tive uma oportunidade muito boa na faculdade, tinha um projeto chamado Orange Fit, que era uma empresa que é uma empresa multinacional lá em Petrópolis, que tinham 600 e poucos funcionários, né, colaboradores, e a gente desenvolveu um plano de pesquisa para fazer a avaliação desses colaboradores, né? Éramos 11 e tinha que avaliar 600 e poucos colaboradores. E aí, de 3 em 3 meses, a gente ia lá avaliar. E isso me dava muita insegurança, porque na faculdade a gente não aprende muito sobre composição corporal, né? A gente fica mais preocupado com a anamnese bem feita, né? Exames laboratoriais, na educação física, muito em fisiologia do exercício, em biomecânica, né? Cinesiologia. E na nutrição a gente fica muito em dietoterapia, histologia, anatomia, e a gente esquece um pouco da composição corporal, né? Isso é um ponto muito negativo. E passou muito rápido essa matéria na faculdade, e eu comecei a pesquisar, né, para poder fazer uma avaliação de qualidade, só que desses 11 avaliadores, né, cada um tinha um jeito de medir. E aí a gente não conseguia replicar o dado. Então eu pegava o primeiro paciente lá, né, o João, fazia a medida dele, e aí depois de 3 meses, quem avaliava era a Aline. Né? Dava um resultado diferente, a gente não conseguia evoluir aquele cara, porque eu pegava de um jeito, ali ele pegava de outro, né? E aí acaba sendo um ponto negativo que a gente não consegue evoluir esse paciente sistematicamente, né, pelo tempo. E eu falei, cara, não é possível que não existe nenhum protocolo, que a faculdade me ensinava, né? E aí, pesquisando, eu vi que tinha Isaac, então, assim, quando eu me formei, eu já procurei sobre, né, e tentar padronizar as medidas que eu consiga replicar ao longo do tempo, tá? Então, isso é um ponto bem positivo. Então, quando você tem um padrão, você consegue sempre fazer da mesma forma. Quando você não tem um padrão, você fica fardado realmente a um erro aleatório, né? Você coletou a medida de um lado errado, enfim, acaba sendo um ponto bem negativo. Então, sempre tive procura por aprimoramento, né? E isso acaba tendo um diferencial na prática clínica, né? Hoje, aqui em Macaé, eu sou um dos poucos nutricionistas que avaliam, né, através de antropometria. Isso acaba sendo um diferencial na minha prática clínica, porque eu faço com qualidade, né, e eu explico de uma forma mais clara para o paciente, ele consegue entender. E o que acontece às vezes, né, se esse paciente for em outro nutricionista ou um educador físico, por exemplo, que tenha avaliação física também, se essa avaliação física não for feita de forma correta, o meu paciente vai saber, teoricamente, porque eu explico, eu tiro um tempo na prática clínica para poder realmente explicar a composição corporal dele. Então, justamente por ter domínio da composição corporal. Então, isso acaba dando diferencial para vocês também ao longo do tempo, né? Então, a gente tem níveis da composição corporal. Primeiro nível, o nível atômico, que separa ali em elementos, né, hidrogênio, carbono, oxigênio. A gente tem o nível molecular, que separa em lipídios essenciais, água corporal, proteínas e minerais e carboidratos. A gente tem o nível celular, que a gente separa em células, né? Basicamente naquela bicamada lipídica, na membrana ali, os adipócitos, os fluidos extracelulares e os sólidos extracelulares, né? Como o ribossomo e por aí vai, mitocôndria. A gente tem o nível tecidual, que é basicamente o que a antropometria estuda, que são os tecidos, né, ou as massas, que seria a massa óssea, a massa muscular esquelética, o tecido adiposo, e a massa residual, que é o peso em órgãos, né, coração, pulmão, intestino. E tem o nível que eu apelido de Xuxa, que é cabeça, ombro, joelho e pé. Basicamente isso, né? Que é o nível de membros, tronco e cabeça. Mas na antropometria a gente fica basicamente aqui, né? Em outros tecidos, osso, músculo e tecido adiposo. Então, é, qual a importância de avaliar a composição corporal, né? Porque a gente aprende muito na graduação em fazer uma boa anamnese para ter uma conduta assertiva, né? Mas avaliar é muito importante. E porque na avaliação a gente consegue fazer a adequação das necessidades nutricionais, né? Ou até mesmo na prescrição de um treinamento, né? Ou na correção postural, por exemplo, no caso de um fisioterapeuta. Identificar riscos à saúde, né? Então, um deles ali é o IMC, né? Que é o índice de massa corporal. O próprio percentual de gordura, né? Se ele tem risco para doença cardiovascular, por exemplo. A circunferência de cintura é um outro marcador. Existe índices de correlação, como, por exemplo, cintura e estatura. A gente vai falar um pouco também sobre.
Enfim, a gente consegue identificar e ter uma tomada de ação a depender da expertise de cada profissional, né? Então, se é nutricionista, ele vai ajustar a dieta, se é um profissional de educação física, ele vai ajustar o treinamento, um fisioterapeuta ali, ele vai identificar uma possível lesão no esporte, por exemplo, ele consegue corrigir isso com o tempo, né? Direcionar a implementação de estratégias, então a gente consegue, através disso, estabelecer as metas. Então, pô, se você vai perder tantos quilos de gordura nesse intervalo de tempo, né? A gente vai fazer esse planejamento aqui de treinamento e vamos avaliar o ganho de massa muscular no braço, por exemplo, que você tem uma assimetria no braço direito com o braço esquerdo. Então, a antropometria vai muito além de um percentual de gordura. Monitorar o resultado, claro, coletado de forma correta, porque se eu vou fazer circunferência do braço relaxado do meu paciente, né? Eu fiz um pouco acima no primeiro dia e deu, sei lá, 37. E na próxima avaliação eu avaliei um pouco mais embaixo, vai dar 35. Eu falo, poxa, cara, tu perdeu circunferência de braço. Isso é um ponto negativo, porque eu não estou pegando no lado certo, na posição certa. E a antropometria, a padronização, te permite, né, fazer sempre no mesmo, na mesma posição que você fez na primeira vez e fazer isso de forma sistemática. E o acompanhamento sistemático, como eu estava dizendo, né? Então, por exemplo, para avaliar a circunferência do braço relaxado, a gente precisa pegar o ponto acromiale e o ponto radiale, tirar o ponto médio, né? E isso é um erro muito comum na prática. Para pegar o ponto radial, geralmente a pessoa faz com o braço braço flexionado, né? Sendo que o ideal seria o braço esticado, porque para pegar a cabeça do rádio, o braço tem que estar esticado para eu poder achar o ponto. Se o braço está flexionado, eu estou pegando o húmero, eu não estou pegando o rádio. Então, o braço tem que estar relaxado. Então, se você dobra o braço do seu paciente, marca qualquer coisa aqui, você já não está mais no ponto médio. Então, você não consegue replicar esse dado, né? Então, isso é um ponto negativo e isso eu tive muita dificuldade no projeto Orange Fit, como eu estava dizendo, né? Então, eu fazia com o braço flexionado. Eu falo isso porque eu fazia com o braço flexionado. Outras pessoas nem faziam com o braço flexionado, já pegava a fita, já passava direto. Outras pessoas tentavam fazer correlação do braço direito e braço esquerdo, enfim. Isso é um ponto negativo ao longo do tempo, né? Bom, e existem formas para poder chegar nesse resultado. Uma delas é a bioimpedância. Normalmente, para facilitar o trabalho, a gente acaba realmente partindo para a bioimpedância, e quando a gente se forma, a gente compra a bioimpedância. Eu, quando me formei, eu comprei a On-Roll, que é uma das mais custo-benefício do mercado, né? E eu vi que o resultado da On-Roll não era muito o que eu via na prática, né? Eu via um paciente assim, aparentemente seco, tem alguém com o microfone aberto aí, aparentemente com uma composição corporal seca, e a pessoa subia na bioimpedância ali e dava um percentual de gordura alto. Eu ficava, meu Deus, tem alguma coisa errada, né? E, enfim, como era bioimpedância, eu explicava aquele resultado e o paciente ficava com a mesma incógnita na cabeça, né? Pô, será que eu tenho isso tudo de percentual de gordura mesmo? E aí, com o tempo, a gente começou a trabalhar com a bioimpedância da Embody e dava uma diferença discrepante da On-Roll para a Embody. Eu falei, cara, não é possível. E, poxa, a bioimpedância tem seus vieses, né? Então, você não consegue ser muito assertivo em algum momento, né? Porque a bioimpedância ela é avaliada pela reactância e reabsorbância. Reactância é a dificuldade que o impulso elétrico da bioimpedância passa pelo teu corpo. Então, quanto mais gordura você tem, mais reactância ela gera. E através dessa reactância, ela faz o cálculo do percentual de gordura. Reabsorvância é a facilidade com que ela passa pelo corpo. Então, quanto maior a massa muscular, mais água o paciente tem. A água é um bom condutor elétrico e o impulso elétrico passa com facilidade. Então, quanto maior a reabsorvância, ou seja, a facilidade do impulso elétrico, maior vai ser a massa muscular e menor vai ser o peso em quilos de gordura. É assim que a bipedância lê, tá? Se alguém for com dúvida disso, depois bota aqui no chat para mim que eu volto para responder. Então, é um método não invasivo, né? A pessoa faz ali rapidinho, é simples, né? E aí tem a impedância bipolar, que ela pode ser bipolar de membros superiores, que só coloca a mão de dois polos aqui. E também pode ter bipolar de membros inferiores, que é o caso da Xiaomi. A pessoa só sobe né, ali, ela dá um resultado, né? Que é um ponto negativo também. Se eu tenho bipolar de membros superiores, eu tenho menos gordura na região superior, vai falar que eu tenho baixo percentual de gordura.
E às vezes é uma mulher que tem uma obesidade, por exemplo, ginoide, né, que é muito na região inferior. Vai falar, olha, você tem 20% de gordura. E a pessoa, pô, só isso? Sendo que eu tenho muita gordura no quadril. Aí, se ela sobe uma bioimpedância bipolar de membros inferiores, vai falar que ela tem muito mais gordura, sei lá, ela fala que tem 30% de gordura. Então, tem diferença. O mais interessante é você pegar uma bioimpedância tetrapolar, que você coloca a mão e os pés. Aí as linhas se cruzam e dão a média dos dois. Então, se você for comprar uma bioimpedância, o ideal é que você compre uma bioimpedância tetrapolar, mão e pé, beleza? Ampla disponibilidade, então, e monitoramento regular. A pessoa pode vir de mês em mês na tua consulta, subindo a bioimpedância ali, né? A precisão é bem variável, como eu falei, por esses fatores, né? E influencia bastante no nível de hidratação. Então, a pessoa, às vezes, bebeu muita água antes de fazer a avaliação. A água é um bom condutor, vai subestimar o percentual de gordura, vai falar que ele tem menos gordura, porque passa com facilidade. Se a pessoa bebeu muito café, por exemplo, o café desidrata. Então, ela perde bastante líquido. Vai falar que ela tem mais gordura. Se a mulher está menstruada, por exemplo, né? Geralmente ela fala, estou menstruada, não quero fazer bioimpedância porque vai me dar mais gordura. Na verdade, é o contrário. Se ela está menstruada, ela está retida. Se ela está retida, passa com facilidade, dá menos peso e gordura. Porém, o peso é maior, porque ela ganha ali uns 2 quilos de retenção. Mas na bioimpedância dá menos o percentual de gordura, justamente por essa retenção que ela tem em questão da menstruação, né? Limitação em populações específicas, a gente sabe que pessoas com haste de metal no corpo, né, por acidente, ou às vezes com falta de algum membro, por exemplo, pode ter limitação na prática, então acaba sendo um ponto negativo. E a equação para estimar o percentual de gordura da bioimpedância ninguém revela, então esse que é um ponto negativo. A gente vai ver aqui que para estimar o percentual de gordura existe mais de 58 cálculos, né? E a bioimpedância não revela qual cálculo que ela utiliza. Então, isso é um ponto bem negativo. Mas na minha prática clínica, a Embore usa muito o cálculo de Durning, tá? Porque se assemelha muito, assim. Então, pela minha experiência na clínica aqui, a bioimpedância da Embore chega muito próximo. Existem aquelas bioimpedâncias antigas, né, de laboratório, geralmente, lá na UFRJ tem muito, é aquela bioimpedância que você coloca os eletrodos na mão, no braço e nos membros inferiores. Aquela lá é a mais correta, por quê? Quando você faz aquela bioimpedância, ela avalia a reactância e avalia a reabsorbância e te dá um resultado em densidade. Aí você pega aquela densidade e você escolhe qual o cálculo que você quer utilizar. Então, ela é a mais legal de todas, porque ela te dá a densidade, ela não te dá o percentual de gordura. Ela te dá a densidade e aí você escolhe qual o cálculo que você quer utilizar, beleza? E tem a avaliação antropométrica, que para mim é a mais interessante de todos, que é baseada na realização de medidas, tamanhos, proporções corporais, formas, enfim, de baixo custo, né? Uma bioimpedância da Embore hoje é mais simples, você vai pagar aí R$ 28.000, uma um pouco mais específica, que é 270. Tá aí quase um carro seminovo, 62 mil por aí. E tem a on-road, que você paga ali R$ 600, né? E aí você vê, né? Você vai comparar uma da Embore por R$ 68.000, pega uma da on-road que é 600. Fala, pô, tem alguma coisa de diferença aí, né? Não é possível que as duas são bem parecidas com valores totalmente diferentes, né? Então, a antropometria não tem disso, né? Você compra um kit aí de avaliação por apenas R$ 380. E tu, com técnica, você consegue chegar bem melhor do que a bioimpedância na composição corporal do teu paciente, cliente, né? Ampla disponibilidade, então isso é um ponto bem legal, né, de avaliação. Treinamento do avaliador, e isso aqui é um ponto interessante, porque se você não avalia com técnica, acaba sendo um ponto negativo, né? Aí é mais fácil você usar a bioimpedância realmente, porque a bioimpedância não exige técnica, né? Você exige um protocolo para o paciente seguir, ficar de jejum, sentar, deitar 30 minutos de decúbito ventral, que é a barriga para cima, né? Para normalizar os líquidos corporais. Temperatura do ar-condicionado tem que estar em 22 graus Celsius. O paciente não pode distrair com o telefone, não pode dormir, não pode se assustar. Quem faz isso na prática clínica? Eu que não faço. Então, isso é um ponto negativo também da bioimpedância, mas se você não sabe avaliar com técnica, é mais fácil você avaliar pela bioimpedância do que você dar um resultado teoricamente errado pela antropometria, né? Potencialmente invasivo, porque tem gente que não gosta, né, de expor o corpo, geralmente tem muito disso, né? Então a pessoa fica um pouco constrangida, então acaba sendo um pouco invasivo, mas tem gente que gosta bastante, então
acaba sendo um ponto positivo, né? Opa. E limitações em populações específicas. Isso é interessante porque teve um dia que uma pessoa meio que me afrontou, né? Falou, Romulo, poxa, beleza, tu faz antropometria, uma pessoa com uma composição corporal interessantíssima, né? Aí é fácil de avaliar. Agora me fala aí se você consegue fazer uma avaliação de uma paciente com sobrepeso ou obesidade. Aquele cara com obesidade grau 2, eu falo, consigo. Eu vou fazer a circunferência da cintura, vou fazer a circunferência do abdômen e vou utilizar o cálculo de Weltman para estimar o percentual de gordura daquele paciente e é super fidedigno. Então, se tem conhecimento da técnica, você consegue avaliar qualquer pessoa. Então, não tem limitação, né? Ah, mas o cara, por exemplo, tem uma lesão no braço direito, você consegue fazer no braço esquerdo, né? Ah, existem vários cálculos para estimar percentual de gordura sem mesmo você usar a dobra cutânea. Então, eu não concordo muito com essa questão de limitação em populações específicas, tá? E aqui é uma aberração, isso aqui eu fico realmente um pouco estressado quando vejo uma coisa dessa, né? Você vê que não tem um padrão. Essa primeira foto aí, a fita está subindo nitidamente, né? Usando uma fita de costureira, que é errado, né? Vai dar um resultado um pouco diferente. Uma outra paciente ele também avaliando com a fita subindo, não é possível que essa pessoa não ganhou 3 centímetros de circunferência da cintura aí, né? E você não consegue avaliar sistematicamente. Ela voltou no teu consultório depois de 3 meses, você fez a medida ali, você fala, poxa, você perdeu peso, mas a circunferência de cintura aumentou. Por quê? Porque ela está subindo, então ela ganha ali uns 3 centímetros. Se ela tivesse reta, talvez diminuiria uns 3 centímetros, né? E um ponto legal, porque teve aquele programa no Fantástico, né? Na Globo, do Adriano, não, do Ronaldo, Fenômeno, e daqueles. Esqueci o nome do programa, que é Vigilante do Peso, eu acho. E na primeira dia que ele avaliou com o braço assim, a circunferência da cintura, que é a forma correta de avaliar, né? E aí deu lá, sei lá, 92 centímetros da circunferência da cintura. Aí no segundo dia, ele foi, o segundo dia não, no outro dia de avaliação, o profissional que avaliou o Ronaldo estava com o braço para cima. E aí, quando você estica o teu braço, será que você não diminui um pouco a circunferência da cintura? E aí ele falou que perdeu 11 centímetros de circunferência da cintura. Eu falei, meu Deus, como é que só o fato de levantar ali, a gordura subiu um pouco, ficou mais reto ali o abdômen e perdeu só uns 5 centímetros só de levantar o braço. Então, tem que ter padrão. Se não tem padrão, não adianta comparar. Não vejo sentido. Né? Esse caso aí, com a dobra cutânea, a paciente avaliando com a avaliadora com o braço para baixo, errado também, né? Fazer avaliação em cima de roupa, isso é muito errado, porque para você avaliar a circunferência da cintura, você precisa estar olhando aonde é a menor circunferência. Né? Com a roupa você não consegue ver a menor circunferência, né? Então tem que ter vestimenta adequada e a unha grande, né? Na hora de você aplicar, por exemplo, aqui você acaba machucando o teu avaliado e aí sim é invasivo, né? Você machuca e aí acaba sendo um ponto negativo, né? O cara não vai voltar em você porque ele sentiu dor, então não é legal. Bom, então isso aqui é um resultado de uma bioimpedância, que é da Embody 270. Esse aqui é um paciente que veio com o objetivo de ganho de massa muscular e manutenção do peso corporal. E aqui a gente tem o peso dele, né? A massa muscular esquelética e o peso em quilo de gordura na bioimpedância. E aqui em cima a gente tem a classificação de acordo com a OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, né? O peso dele está um pouco acima, mas por conta dessa massa muscular que é bastante alta, né? 37,8 kg. E o peso dele em quilos de gordura está interessante, está na faixa de normalidade, com uma tendência leve ficar acima, né? Um percentual de gordura de 18,8%. E o objetivo dele foi ganhar massa muscular, né? E para isso a gente precisa interpretar. Então, isso aqui é uma da Embody, mas se eu pegar aqui uma da Tanita, eu consigo ver esse resultado. Se eu pegar da Row, eu consigo ver o resultado. Se eu pegar, por exemplo, da Xiaomi, eu consigo ver o resultado. Então, existem diversas bioimpedâncias e através dessa bioimpedância você consegue ter uma conduta assertiva. Então, nesse caso aqui, ele poderia sim ganhar massa muscular, até porque o peso em quilos de gordura dele está moderadamente bacana, né? Talvez ele vai ganhar um pouquinho de gordura no processo, mas o objetivo principal é o ganho de massa muscular. Mas olha que curioso, ele veio no primeiro dia, lá no dia 20 de 9 de 2023, e ele voltou no dia 12 de 12
né? 3 meses basicamente de intervenção, ganhando peso, ele ganhou 2,1 kg. A massa muscular dele subiu pouco, ele estava com 37,8, foi para 38,3, ou seja, ganhou meio quilo de massa muscular só. E a gordura subiu muito, foi de 15,1 para 16,8, ou seja, ele ganhou 1,7 kg de gordura. E aí, se você fica só na bioimpedância, né, o que você pensaria aqui, né? Poxa, cara, será que a minha conduta de nutricionista na prescrição de uma dieta hipercalórica, problema de massa muscular, foi efetiva, cara? Será que eu errei a mão no superávit calórico e ele ganhou mais gordura do que massa? Porque ele ganhou meio quilo de massa e ganhou 3 vezes de gordura, né? Então, ganhou 1,7 kg. Você fala, meu Deus, eu acho que eu errei a mão na dieta. Se for um personal, por exemplo, ele fala, eu acho que eu errei na prescrição de treinamento, né? Tinha que ter colocado, sei lá, um cardio aqui para ajudar nessa queima de gordura, não sei. E aí você fica, cara, quem foi que errou, né? Será que esse paciente foi um pouco sem vergonha de fugir muito da dieta ali, ele ganhou muita gordura? E aí, se você faz só a bioimpedância, esse paciente vai sair insatisfeito da tua consulta, né? Ele fala, caraca, eu queria ganhar massa, eu ganhei muito gordura. E a culpa nunca é do paciente, isso é impressionante, né? Já estou há 6 anos no mercado e, poxa, mas eu fiz tudo direitinho, eu comi toda a dieta certinha, eu fugi 2 vezes só, né? E aí, se você tem essa impedância, você fica fadado basicamente ao fracasso e por isso que a antropometria é muito interessante. Olha que legal. Aí eu fiz a avaliação por dobra cutânea desse paciente, né? Antropométrica completa. E a gente viu aqui que o peso em quilos de gordura dele não teve alteração basicamente significativa. Ele estava com 12,1 kg, foi para 12,5 kg. Ele ganhou só 400 gramas de massa muscular, de massa de gordura, desculpa. E a massa muscular dele, de 39,4, foi para 40,6. Olha que legal, então ele ganhou 1,2 kg de massa muscular, que representa basicamente quase 3 peças dessa daqui, ó. Aqui tem meio quilo, tem mim com o áudio aberto aí, por favor. É, aqui tem basicamente meio quilo de massa muscular, então esse cara ganhou 3 peças dessa, é bastante coisa. Deixa eu só ver para silenciar aqui quem está com o áudio aberto. Pronto. Essa pessoa ganhou quase 3 peças dessa aqui, né? E a gordura subiu pouco. A gordura dele subiu 400 gramas, então ele ganhou 3 quase de massa muscular para cada 1 quilo de gordura. Aí eu expliquei para ele, rapaz, olha só que legal, tu ganhou massa muscular, tu fez em quilo de gordura, quase não subiu. E olha o percentual dele de 15%, foi para 15,1%, né? E aí ele basicamente não teve alteração tão significativa na gordura assim quanto a bioimpedância apresentou. Então isso aqui te conforta, tu fala, cara, beleza, então o que eu fiz na minha conduta nutricional foi interessante, foi significativo. E o personal da mesma forma, né? Então ele consegue ter um parâmetro bem bacana. E o erro muito comum também que eu vejo na prática clínica, a pessoa faz a avaliação e fala o seguinte, olha, beleza, tu ganhou massa muscular e tu não ganhou gordura, teu peso em gordura se manteve. Na verdade, não se manteve, ele ganhou gordura. De 12,1 foi para 12,5, ele ganhou 400 gramas. O percentual de gordura continuou o mesmo, mas o gordura ele ganhou sim. Então, a gente avalia ganho de gordura não pelo percentual, tá, pessoal? A gente avalia ganho de gordura pelo peso em quilos de gordura, tá? Não pelo percentual. O percentual é a proporção do peso. Como no caso ele ganhou peso aqui e ganhou também de massa muscular, teoricamente o percentual tem pouca alteração, né? Bom, e aí a gente tem duas formas de apresentar. A forma mais tradicional é o modelo bicompartimental, porque eu separo o peso do meu paciente em duas massas, em dois compartimentos, massa livre de gordura e massa em gordura. A massa livre de gordura está incluso osso, músculo e órgãos. E o peso em gordura é gordura especificamente, né? E eu vejo muita gente na clínica também falando o seguinte, olha, tua massa livre de gordura era 55,7, tu foi para 60, você ganhou 3,3 kg de massa muscular. Não, pelo amor de Deus. Massa livre de gordura não é sinônimo de massa muscular. Massa livre de gordura tem massa muscular, né? Quando a gente ganha peso, o que sobe muito na composição corporal é o peso residual. O peso residual é os órgãos. Então, quando você ganha peso, eu estou com 80, fui para 90 quilos, a quantidade, o tamanho do meu coração tem que aumentar em proporção do ganho de peso, porque eu tenho que ter mais suprimento cardíaco para o meu peso que está maior. O volume sanguíneo, por exemplo, aumenta, porque como meu peso aumentou, a quantidade de sangue tem que ser maior, né? Senão teria uma anemia, por exemplo, né?
E o do contrário também, quando o paciente está muito acima do peso, que ele perde peso, né, ele diminui o volume sanguíneo, então ele diminui a quantidade de sangue. Então, por isso que, por exemplo, um paciente que está acima do peso, uma indicação clínica para ele diminuir o risco para hipertensão arterial é redução do peso corporal. Quando ele reduz o peso corporal, ele diminui a massa residual. Diminuindo a massa residual, o trabalho do coração dele é menor, então ele diminui a frequência cardíaca e o débito cardíaco. E a resistência vascular periférica, que é medida também pela pressão arterial, diminui, porque tem menos sangue passando. Então, justamente pelo peso residual, né? Então, tá aí uma explicação bem interessante. Eu tenho um paciente aqui que tinha, né, 120 quilos e está hoje com 82 quilos. Ele usava 3 medicamentos para controlar a pressão arterial, né? E aí, como ele está hoje com 82, ele não usa mais nenhum, né? Então, isso é muito bacana, que a redução do peso residual foi bem significativa. Mas quando você faz uma avaliação simples, bicompartimental, tu não consegue ter essa dimensão, né? E quando você faz uma avaliação tetracompartimental, que você separa o teu peso em 4 massas, fica bem mais significativo. A gente tem aqui a massa muscular, a massa óssea, a massa de gordura e a massa residual. E é muito legal você ver a massa residual com o tempo diminuindo. É muito bacana. Você fala, cara, olha que legal. Ou aumentando, né? Quanto mais massa muscular, mais sangue tem que ir para esse músculo. Então, a tendência é subir a massa residual. Por isso que tem muita gente também que usa recurso androgênico para o ganho de massa muscular, ganha muito peso, aumenta muito a massa residual, ele pode desenvolver hipertensão, por conta do fluxo sanguíneo que aumenta, aumenta a resistência vascular periférica, o débito cardíaco aumenta demais, ele pode desenvolver hipertensão, né? É um dos efeitos colaterais dos hormônios, por exemplo. Mas para você ter uma avaliação tetracompartimental desse jeito aqui, você precisa utilizar o paquímetro. E o paquímetro é muito interessante porque tu pega só 3 medidas e você consegue destrinchar. 3 medidas, pessoal. Se você não usa o paquímetro, tu fica só no modelo bicompartimental. Quando você usa o paquímetro, apenas 3 medidas, tu tem o modelo tetracompartimental. Aí sim você consegue avaliar o ganho de massa muscular. Então, para esse paciente aqui, hoje ele tem 30,4. Se ele voltar em você depois de 3 meses, você reavaliou padronizadamente ali, a massa muscular dele de 30,4 foi para 32. Fala, olha só, você ganhou 1,6 kg de massa muscular, tua massa residual subiu 700 gramas, isso é normal, por causa disso, disso, disso. Tua massa óssea, graças a Deus, se mantém a mesma, né? Não tem alteração. E o teu peso em quilos de gordura, não sei, diminuiu. Então, tu consegue destrinchar um pouco melhor, e isso graças a o modelo tetracompartimental, beleza? E o percentual de gordura, né? O percentual de gordura, ele é muito bom, mas ao mesmo tempo ele é muito ruim. Brincadeiras à parte, porque se vocês não sabem, o percentual de gordura não é um cálculo simples. Tu coleta as variáveis, né, do dobro cutâneo, você converte essas variáveis em densidade corporal. Depois de converter essa densidade corporal, você precisa converter em percentual de gordura. Então, você tem muito cálculo envolvido, né? E cada cálculo utiliza suas variáveis, né? Então, por exemplo, o cálculo de Durning, por exemplo, que é para pessoas com sobrepeso e obesidade, ele utiliza a idade. E aí, um exemplo hipotético aqui: esse paciente veio hoje em mim, né? E fez uma avaliação comigo, ele é sobrepeso, e eu utilizei o cálculo de Durning, né? E ele voltou amanhã. Ele faz aniversário hoje e voltou amanhã. Ou seja, ele tinha lá 29 anos e fez 30 anos, né? Utilizando as mesmas variáveis, que não vai mudar, ele não vai ganhar muito milimetragem de gordura de um dia para o outro, né? Ele ganhou percentual de gordura. Então, o percentual de gordura ontem era 21,1% e hoje é 23,5%. Ele continuou com a mesma variável, não mudou absolutamente nada. Ele só ficou mais velho. Aí tu dá duas notícias tristes para ele, né? Você fala, cara, você está mais velho e tu ganhou gordura, né? Então, isso é um ponto negativo. Então, você ficar refém também só do percentual de gordura é um ponto negativo. E aí, tem essa chargezinha aqui, que é muito legal. Em época de era digital, né? Nossa, isso é tão realista. Aí tem aqui só o percentual de gordura, não é uma avaliação antropométrica. Você depende de outras variáveis para dar um diagnóstico para o paciente, né? Então a pergunta é: existem outras formas de evoluir o seu paciente ou o seu aluno? E a resposta é sim, diversas formas. Aqui eu citei a que eu utilizo aqui na prática clínica, né? Que para mim é a mais interessante, mas tem outras e infinidades, né? Períodos corrigidos.
Isso para mim é muito bacana, é muito utilizado para fisioterapia também e até mesmo na educação física, né? Dobra cutânea isolada, isso é muito legal. Somatório de dobra cutânea, então eu coletei várias dobras ali, somei tudo aquilo ali e tenho um resultado bruto. Isso é muito bacana. Então, se eu somei todas as medidas, deu ali 135 milímetros, ele voltou daqui a 2 meses, de 135 foi para 100, caraca, tu perdeu 35 milímetros de espessura de gordura. É muito legal isso. Então, eu belisquei ela assim. Hoje está assim. Então, eu diminui a quantidade de gordura, né? E isso o paciente faz em casa. Nossa, Romulo, eu tenho uma gordura aqui. Eu beliscava, minha mão enchia, agora está menos. Então, o somatório de dobra cutânea não tem cálculo nenhum, é só soma. Pum, somei. Percentual de gordura, tu vai pegar as medidas, converter em densidade, densidade tu converte em percentual, e percentual tu converte em quilo. Olha quanta coisa tu tem que fazer, né, para poder chegar no resultado, sendo que o somatório é muito bacana. O índice músculo ósseo, isso é muito legal na prática, principalmente quando a gente leva em consideração as características físicas do esporte. Índice muscular adiposo, aqui a gente fala bastante sobre saúde. Somatocarta, que é uma forma além do percentual de gordura, e escala prototípica, quando a gente compara o paciente no nível de esporte específico. Tá? Um exemplo aqui de perímetro corrigido, um caso bacana. João, com objetivo de ganho de massa muscular e perda de gordura, começou com treinamento de musculação e plano alimentar elaborado de acordo com a rotina e objetivo de ganho de massa muscular. Na primeira avaliação, João tinha 36 centímetros de braço relaxado, com prega cutânea antecipital e bicipital de 13 milímetros e 6 milímetros, respectivamente. E na segunda avaliação, João chegou com um braço de 35 centímetros, ou seja, ele perdeu 1 centímetro de braço relaxado. E ficou um pouco chateado, porque o objetivo dele era aumentar a massa muscular e ele esperava o aumento do braço relaxado, né? E a prega cutânea tricipital e bicipital dele deu 7 e 3. Né? Então, 7 na tricipital e 3 na bicipital. E aí a nutricionista que fez a avaliação, né, sem saber muito sobre composição corporal, orientou o João a aumentar a intensidade dos treinos e não entendeu o porquê que a circunferência do braço não aumentou. Né? O João nunca mais voltou. Né? Então, quando você não tem domínio técnico, né, tu fica fardado somente ao percentual de gordura, você não consegue dar um diagnóstico. E aqui entra o perímetro corrigido. Então, ele tinha 36 de braço e ele voltou com 35. Ele diminuiu a circunferência e ele queria aumentar. E aí entra o perímetro corrigido. O que é o perímetro corrigido? É a circunferência de uma medida, né, corrigido pela gordura. Então, por exemplo, quando a gente faz uma circunferência, por exemplo, aqui do braço relaxado, a gente tem a gordura, né, que está basicamente aqui do lado de fora, né? Tem a derme, né, tem um tecido cutâneo, mas a gente basicamente leva em consideração a gordura. Tem o músculo e tem a massa óssea. Então, quando a gente faz a circunferência aqui e deu 35, por exemplo, é a soma desses três componentes: gordura, músculo e osso, né? Isso pode tanto do braço, tanto na panturrilha, tanto no abdômen quanto na coxa. E qual é a ideia do perímetro corrigido? Eu excluir esse anel adiposo. Então, eu tiro esse anel adiposo, né? E vejo quanto o paciente tem de músculo e de osso. Um ponto interessante é, o osso não aumenta. O osso continua a mesma coisa. O que vai aumentar aqui é a circunferência muscular. Então, vamos supor que o perímetro corrigido é através de cálculo, o braço relaxado deu 35 e o perímetro corrigido da gordura deu 2 centímetros. Isso quer dizer que de 33 centímetros ele tem de osso e músculo e 2 ele tem de gordura. Se ele volta no teu consultório, aumentando a circunferência muscular do braço, que é a soma de osso e músculo, de 33 para 34, significa que ele ganhou massa muscular, porque o osso não aumenta. E a gordura ela pode aumentar ou diminuir. Então, eu vou deixar aqui um exemplo prático. Eu vou compartilhar aqui o meu tablet para vocês entenderem um pouco melhor. Deixa eu só ver se eu consigo fazer isso aqui. Espera aí. Deixa eu ver se vai. Está aparecendo aí, pessoal. Espera aí. Está aparecendo meu tablet aí? Bota para mim no chat aí. Está aparecendo aí? Meu tablet? Uma imagem? Deixa eu só.
Espera aí, então só um segundinho, interromper. Vou compartilhar de novo aqui. Opa, fechar aqui. Vou compartilhar agora o meu tablet. Deixa eu ver se foi. Aí foi, apareceu agora? Vê se apareceu agora para vocês aí. Perfeito, perfeito. Então, esse aqui é um exemplo, né, de um corte transversal do músculo, né, do braço aqui, por exemplo. Né? E aqui, o que acontece? A gente tem essa regiãozinha aqui, que eu vou rabiscar de preto, é o tecido adiposo, né? Tecido adiposo. Aqui a gente tem basicamente um músculo, tecido muscular, e aqui por dentro a gente tem o tecido ósseo, né? Tecido ósseo, ou a massa óssea, né? Então vamos supor que o braço relaxado desse meu paciente deu 35 centímetros. E através de cálculo, a circunferência muscular do braço, ou da coxa, ou da panturrilha, deu 33. E a circunferência de gordura é a subtração desses dois resultados, 35 menos 33, ou seja, tem 2 centímetros de gordura e ele tem 33 centímetros de osso e músculo. Ele voltou no meu consultório, por exemplo, né, com aumento do braço ou diminuição do braço. Vamos supor que ele voltou com 35 de novo, né? Não mudou nada, basicamente. Mas a circunferência muscular do braço agora é 33, 34 centímetros. E a circunferência de gordura é 1 centímetro. Ou seja, esse paciente ele diminuiu gordura e ele ganhou músculo, porque o osso não aumenta. Né? Um exemplo melhor, talvez esse cara tem muita gordura, ele tem 40 centímetros de braço total, relaxado, e circunferência muscular, ele tem, por exemplo, 37. Né? 37 não, desculpa. Ele tem 33. Então, de circunferência muscular do braço. E de gordura, ele tem, por exemplo, 7 centímetros. Né? Ele voltou no meu consultório com 38 centímetros. Porém, a circunferência muscular do braço, ele voltou agora com 35 centímetros e a circunferência de gordura, ele voltou agora com 3. Ou seja, mesmo esse paciente diminuindo a circunferência do braço relaxado, ele teve um incremento de massa muscular de 2 centímetros e ele perdeu basicamente 4 centímetros de gordura no braço. Olha que legal isso. Então, além do percentual de gordura, pessoal, ele não teve alteração no braço relaxado, diminuiu, que é um bom sinal. E aí fala, pô, mas eu perdi músculo, cara. Eu falo, não, cara, a circunferência muscular do teu braço aumentou e a gordura diminuiu. É por isso que o teu braço diminuiu. Olha que legal, né? Então, tem domínio da técnica, você consegue apresentar novas formas para o teu cliente ali, né? E isso é muito legal para fisioterapia. Então, por exemplo, o jogador de futebol com lesão de ligamento cruzado anterior, ele tem, vamos supor que o paciente jogou futebol ali, tem lesão de ligamento cruzado anterior ali, né? E na perna direita. E aí ele não consegue ter um treino específico, e aí, poxa, a simetria fica nítida ali. A coxa esquerda ele tem 60 e a coxa direita ele tem, sei lá, 55, 53, né? E aí ele consegue fazer perímetro corrigido das duas pernas. E aí ele consegue ver, né, o quanto que ele tem de massa muscular em cada perna. E aí, às vezes, a evolução é pequena. Ele ganhou, sei lá, 2 centímetros só na perna direita da lesão. Só que às vezes ele está perdendo gordura também. Só que esses 2 centímetros não foi de massa de circunferência muscular. Às vezes ele ganhou mais, porque ele está perdendo gordura na perna. Então, às vezes ele diminuiu a quantidade de gordura na perna e ele acabou ganhando mais massa muscular. Isso é muito bacana na prática, né? Tanto para fisioterapeuta e até mesmo para educador físico. Tá? Acho que vocês conseguiram entender. Depois coloca no chat aqui para mim, beleza? Deixa eu voltar a compartilhar o slide ali para vocês. Vou ver se apareceu para vocês aí agora. Foi, né? Beleza. Então, vamos lá. Isso consegue fazer para panturrilha, consegue fazer para abdômen e consegue fazer para coxa. Por que a gente consegue fazer nessas 4 medidas? Porque eu preciso de uma circunferência e eu preciso de uma préga cutânea. O braço relaxado, eu corrijo pela préga cutânea tricipital. A panturrilha, eu corrijo pela dobra cutânea de panturrilha.
A região abdominal eu corrijo pela pré-cutânea abdominal e a coxa eu corrijo pela dobra cutânea de coxa. Então, se eu faço só a circunferência e não coleto dobra cutânea dessa região, eu não consigo ter o perímetro corrigido. É um cálculo bem simples, tá? De fazer. A gente utiliza valor de π, 3,14, né? 3,1417 ali, levando em consideração uma circunferência completa, né? Dobra cutânea isoladamente, teve um caso muito interessante aqui no consultório, a paciente não teve alteração significativa do peso em quilo de gordura, mas a região abdominal incomodava muito ela, e ela tinha 38 milímetros de espessura na região abdominal, e ela teve uma redistribuição de gordura, acabou aumentando um pouco de gordura na região subescapular e na região tricipital, mas perdeu uma quantidade significativa de gordura no abdômen. Então, mesmo não tendo alteração no peso em quilos de gordura e no percentual, o abdômen dela, que era 42, foi, por exemplo, para 33. Ou seja, teve perda de gordura na região abdominal, que era a região que incomodava ela, né? Dei um puxão de orelha, falei, olha, o teu peso em quilos de gordura não teve alteração significativa, continuou com o mesmo peso em quilos de gordura, mas a região abdominal que te incomodava diminuiu. Ela fala, poxa, Romulo, eu percebi realmente, cara, e engraçado que o vestido me serviu tão bem agora, mesmo não perdendo peso, me serviu bem, porque a região abdominal me incomodava. Aí eu falei, pô, perfeito, você conseguiu perceber isso, né? Porém, talvez o vestido não vai ficar tão interessante com a tua gordura abdominal ganhando nas costas, né? Brincadeiras à parte, mas você teve uma redistribuição, mas a dobra cutânea isoladamente é muito legal também de avaliar. E não tem cálculo, né? Então, se tu faz uma avaliação com técnica, tu não depende de cálculo, não depende de variável, nada, é só você falar, cara, era 35, agora está 30, você perdeu, ponto. Era 35, está 42, você ganhou, ponto. Então, dobra cutânea isolada, muito interessante, tá? É... Essa fase é muito legal, confia no que você mede e avalia e não em cálculo de regressão. Não sei se vocês sabem, o percentual de gordura é feito através de cálculo de regressão, que leva em consideração as características físicas da amostra daquele estudo. Então, por exemplo, o Pollock, que a gente utiliza muito na prática, é até engraçado que quando eu me formei, falei, cara, eu vou usar Pollock 7 dobras, porque 7 dobras eu vou coletar o máximo de variável do meu paciente e vou trazer um resultado para ele bacana, né? Mas o próprio Pollock, né, em um artigo, ele comentou que a diferença do Pollock 7 dobras para o Pollock 3 dobras não existe. É menos de 5%. Isso em percentual, né? E eu falei, caraca, que sacanagem. Eu coletava 7 medidas, né? Agora com treino eu consigo ter o mesmo resultado da outra, né? Então, e o cálculo de regressão, por exemplo, o cálculo de Pollock, ele é perfil generalista, né? Leva em consideração sexo masculino e feminino, de 18 a 72 anos, fisicamente ativo. Então, se você pega um paciente no teu consultório, com obesidade grau 2, que não consegue fazer atividade física, você vai utilizar Pollock com ele, talvez não faz sentido, né? Talvez faz sentido você usar o cálculo de Dunning e levar em consideração paciente com sobrepeso e obesidade, que também separou por idade, de 10 em 10 anos, como a gente viu ali. Então, talvez o Dunning seria mais interessante. Se é um paciente muito acima do peso, não consigo coletar dobra cutânea, eu vou utilizar o cálculo de Weltman e colaboradores que utilizam a circunferência da cintura e a circunferência abdominal. Se é um paciente, por exemplo, que compete em natação, né, e eu quero avaliar o percentual de gordura para avaliar a densidade dele, se ele vai ter um grau de flutuabilidade, né, ou não, eu posso usar o cálculo, por exemplo, de Faulkner, né, que é adaptado por Iurras, por exemplo. A Iurras criou o cálculo, mas não publicou. Aí Faulkner foi lá, editou e publicou. Então, por isso que a gente chama de cálculo de Faulkner, mas quem criou foi Iurras. Então, quando você tem um conhecimento mais abrangente da composição corporal, você consegue dominar a prática. E aí, por exemplo, se eu avaliei um paciente aqui por cálculo de Durham, né, porque ele está com obesidade, ele foi você depois e fez uma avaliação, você utilizou o cálculo de Pollock. O cálculo de Durham geralmente dá muito mais do que o cálculo de Pollock. Então, por exemplo, vou dar aqui 28% de gordura. Aí, uma semana depois, ele fez uma avaliação na academia com você e tu utilizou Pollock. E aí deu 15%. Ele fala, caraca, em uma semana eu perdi tudo isso de gordura? Não, é o cálculo que você utilizou errado. Então, quando você sabe fazer uma avaliação e utiliza o cálculo correto, né, você confunde menos o teu paciente. E eu sempre oriento isso aqui com o paciente. Falo, olha, eu utilizei o cálculo X com você. Então, se por acaso você for fazer a avaliação com uma outra pessoa, utiliza as dobras,
porque dobra não muda, né? Vai mudar pelo tempo. Então, se tu tinha 35 no abdômen, você vai no outro profissional, foi para 30, você realmente perdeu gordura. Agora, não confia no percentual que ele te deu, que pode ter diferença a partir do cálculo que ele utilizou. E, normalmente, ele utiliza um cálculo só, né? O personal ou profissional de nutrição utiliza um cálculo só por falta de conhecimento mesmo nesse sentido. E acaba realmente confundindo os pacientes, né? E eu faço questão de tirar um tempo aqui na consulta para explicar exatamente isso, né? E acaba fidelizando o teu paciente, né? Tu mostra segurança, e ele fala, cara, não posso fazer com mais ninguém, né? Vou continuar fazendo com o Romo. Então, é legal isso. É, aqui o exemplo, né? Esse paciente, ele diminuiu o somatório de dobra, ele estava com 79 milímetros, foi para 57,5 e teve um ganho de massa muscular monstruoso, né? Isso aqui sou eu, mentira, quem dera. Ele tinha aqui 44,8 kg de massa muscular, né? E foi para 49,6 kg. Ganhou 4,8 kg de massa muscular e diminuiu basicamente 2,8 kg de gordura. E ele falou: pô, Romulo, eu estou me sentindo muito mais forte, muito mais forte. Só que, cara, a roupa tá entrando tranquilo, cara. E sei lá, não entendi o que aconteceu comigo. Eu tô me sentindo mais volumoso, mas a blusa que eu vestia tá mais larga no abdômen. É claro, o somatório de dobra cutânea diminuiu, né? Então, é muito bacana esse resultado também, tá? A gente tem aqui escala, e isso é muito legal na prática. A gente chama de escala. A gente tem duas escalas, né? A gente tem a escala normativa e uma escala prototípica. A escala normativa, a gente considera de acordo com a OMS, que é um padrão de comparação em pessoas saudáveis, fisicamente ativas, né? Então, a gente tem aqui o IMC. Então, o IMC de tanto a tanto é sobrepeso, de tanto a tanto é adequado. Então, eu consigo comparar você com, por exemplo, a Mariana, que trabalha aqui com a gente no Minuto. Eu consigo comparar várias pessoas dentro de IMC e consigo classificar. É uma escala normativa. Circunferência de cintura, percentual de gordura, razão, cintura e estatura, é a escala normativa. E tem a escala prototípica, que a gente considera as características físicas do esporte, né? E isso é muito interessante, porque às vezes a pessoa vem aqui no meu consultório com, sei lá, 18% de gordura, e ele fala, Rômulo, eu quero ficar igual esse cara aqui. Aí me mostra um cara fisiculturista. Eu falo, cara, esse cara tem 4% de gordura. Esse cara é um atleta. Esse cara, ele não entra numa escala normativa, né? Ele entra numa escala prototípica, né? Então, se você quer ser igual a esse cara, você tem que fazer o que esse cara faz, teoricamente, né? E isso vale, por exemplo, para um corredor. Você, por exemplo, eu estou acima do peso e quero correr, por exemplo, né? Aí existe uma escala prototípica de corredores. E isso aqui é estudo, tá? É artigo científico publicado na literatura. Então, eu consigo comparar um paciente meu dentro de uma escala. E o mais interessante é que a gente tem aqui a massa óssea, proporção, então envergadura, por exemplo, né? Então, se eu pegar aqui a Mariana, que trabalha aqui com a gente, ela tem uma envergadura bem menor. Se eu pegar, por exemplo, aqui o Michael Phelps, ele tem mais de envergadura do que estatura. Então, na natação, caraca, o braço dele vai muito mais longe do que o da Mariana, por exemplo, que o braço é mais curto. Então, o esporte seleciona. Não é a gente que escolhe o esporte. Então, se você tem domínio também da antropometria, você fala, olha, cara, se você quer ser nadador, o teu braço, a envergadura do teu braço é mais curta, né? Talvez você não vai ser um atleta de ponta, né? Mas tu vai conseguir nadar, né? Uma vez uma criança veio aqui no consultório, né? Eu não atendo criança, mas a mãe queria que ela fizesse ginástica, né? Só que o braço dela é muito grande, né? A criança tinha uma envergadura muito grande, que era maior que a estatura. Isso para ginástica é muito ruim, porque com um braço maior, né, mais largo ali de envergadura, eu preciso ter um braço curto para girar no próprio eixo, né? Não é à toa que o crossfiteiro mais baixo, ele consegue fazer, por exemplo, bar muscle up, ring muscle up com facilidade, porque ele gira mais fácil, né? Você pode ver que todos os atletas de ginasta, ele tem um braço mais curto, né? Vai até a cintura, por exemplo, que consegue girar no próprio eixo. Agora, se você abre o teu braço, você gira menos. Tem até um estudo bacana, né, de cientistas que eles estavam girando, e aí quando ele encolhia os braços, ele girava mais rápido, girava mais rápido. Quando ele abria os braços, ele girava mais lento. Então, isso é um ponto interessante. Então, você consegue... Aí eu falei com a mãe, falei, mãe, olha, a envergadura dela é muito grande. Pode ser que com o estímulo de crescimento ali dela, a estatura compensa o braço dela, mas é difícil. E aí a criança hoje faz natação. Então, é muito legal isso, né? Você
dar um diagnóstico para a criança muito além do percentual de gordura. O que a gente utiliza muito aqui na clínica é o índice músculo ósseo, e o índice músculo ósseo, existem vários artigos, né, na literatura comparando o índice músculo ósseo. É como se fosse a estrutura de um prédio. O que diferencia um prédio de 10 andares para um prédio de 20 andares? A estrutura. Então, quanto maior a estrutura do prédio, mais ele consegue suportar de andar. Né? Eu moro num prédio com 4 andares. Se o dono lá do prédio quisesse construir mais 5 andares, ele não conseguiria, porque a estrutura não permite ter mais 5 andares lá. Né? E a massa óssea que determina o quanto de massa muscular esse paciente vai ter. E aí a gente pega o músculo e divide pelo peso em osso e tem o resultado do índice músculo ósseo. Então, existe já cálculos e padrão de referência para modalidade. Então, por exemplo, eu tenho um índice músculo ósseo de 6,8. Cara, será que eu vou ser um bom corredor? Se eu pegar aqui um cara de corrida de fundo, será que eu vou ser um bom corredor? Não, né? 3,8, cara. Eu tenho 6 quilos de músculo para cada 1 quilo de osso. Eu não vou ser um bom corredor, né? Mas talvez eu possa ser um bom levantador de peso olímpico, né? Talvez eu possa ser, não sei, deixa eu ver aqui, um jogador de rugby talvez, né? Ficar numa posição mais confortável para mim ali, né? E isso a gente tem para o sexo masculino e para o sexo feminino, né? Isso você consegue comparar esse paciente pelo tempo, beleza? Isso aqui é o que eu mais utilizo aqui na clínica. Para o nutricionista, para o educador físico, é muito interessante que é o índice muscular adiposo. Você pega a quantidade de músculo e divide pelo tecido adiposo do paciente. Né? E isso aqui é um balanço do estado inflamatório do paciente. Né? Quanto mais tecido muscular, menor a inflamação, porque o tecido muscular é um tecido totalmente anti-inflamatório, por conta das citocinas que ele produz anti-inflamatória, né? Como o caso da resistina. Na época do Covid ali, a gente viu que a massa muscular era um fator de proteção, por conta da irisina, por conta da resistina, né? Justamente pelo componente anti-inflamatório. E quanto maior o tecido adiposo, mais inflamatório ele é. Por conta das toxinas inflamatórias, TNF-alfa, interleucina 4, por exemplo, né? Acaba tendo um efeito mais inflamatório. E quanto mais gordura esse paciente tem em relação à massa muscular, pior, né? Então, eu falei o contrário do que está escrito, né? Mas o certo é quanto maior a proporção de massa muscular, melhor, ou quanto menor a gordura, melhor, né? Então, voltando aqui, olha que interessante, na prática como que funciona. Então, eu peguei o primeiro paciente, ele está ali com 45 quilos de massa muscular, e ele tem ali 24 quilos de gordura. Né? O índice músculo gorduroso dele é 1,37. O que isso quer dizer? Quer dizer que esse cara, a cada 1 quilo de gordura, ele tem 1,87 quilos de massa muscular. É como se fosse um caminhão com muita gordura, com muita areia, pesão no caminhão. Aí a questão é, esse caminhão consegue ser muito rápido? Não, né? Pode comprometer a estrutura do caminhão. Se ele passar do quebra-mola, pode quebrar alguma coisa, né? Então, às vezes, na prática clínica de um personal, por exemplo, esse cara consegue passar um treino muito intenso, com muito cardio, com muito impacto? Claro que não, né? Porque quanto maior o tecido adiposo, mais chance de lesão articular, por exemplo, né? Então, além de olhar o peso em quilos de gordura isolado, você faz essa relação. E o que é interessante na clínica? Acima de 2,5 é saudável. Então, nesse caso aí, o paciente não está saudável, ele está mais inflamatório do que anti-inflamatório. O caso 2 aí, o paciente tem os mesmos 45 quilos de massa muscular, porém o tecido adiposo dele é 11 quilos. Então, dividindo a massa muscular pela gordura, deu 4,9, ou seja, para cada 1 quilo de gordura, ele tem 4 quilos de massa muscular. Né? Então, isso é um ponto bem positivo. Então, é como se fosse o caminhão vazio. Então, ele consegue ir mais rápido, né? Consegue chegar ao seu destino muito mais rápido, por exemplo. Então, isso diferencia muito. Você pega no CrossFit, por exemplo, um cara com bastante massa muscular e mais magro, né, em relação à gordura. Você pega a outra pessoa com bastante massa muscular também, né, mas com um acúmulo de gordura elevado. Esse cara que é mais magro, por exemplo, em relação à gordura, vai ter muito mais vantagem no esporte, né? Ele consegue ser muito mais rápido na corrida, ele consegue fazer um box jump muito melhor, ele consegue ter movimento de ginástica, talvez, com um pouco mais facilidade, porque ele carrega menos peso. Então, ele tem muito músculo, que é funcional, e menos gordura, que não é funcional, né? Agora, se você tem muito músculo, que é funcional, mas tem gordura, acaba sendo um ponto negativo, porque diminui a funcionalidade do músculo, porque o músculo tem que carregar tudo isso de peso, né? Então, muito legal esse resultado. Eu utilizo muito com paciente de CrossFit, por exemplo, né?
E isso é legal porque eu estou um pouco acima do peso agora, né? E eu já, não parece, mas eu já fui competidor de CrossFit já, né? Uma época eu competia no avançado e tudo mais, meu peso em gordura era bem baixo. E eu conseguia fazer os movimentos de ginástica perfeitamente, cara. Fazia bar muscle up, fazia ring muscle up, pegava peso como ninguém, era quase um atleta completo, né? Aí esses dias eu voltei no CrossFit, cara, que é isso? Eu falei, meu Deus do céu, a massa muscular não mudou, mas eu tô com uns quilos de gordura a mais, né? E aí, bar muscle up não emendava, fazia um por um. Eu falei, meu Deus do céu, cara, que sacanagem. Isso aqui justifica basicamente o meu rendimento agora, né? A quantidade de gordura aumentou, a relação não está tão interessante, favorável para o esporte. Isso mesmo para corrida e para outros esportes, né? Talvez se eu ir para natação vai dar certo, né? Porque a densidade acaba sendo um ponto legal, vai diminuir. Quanto mais gordura, menor a densidade, né? E eu consigo flutuar mais, né? Então, na natação, talvez é interessante. Já se eu pegar um crossfiteiro bom, assim, com muita massa muscular e pouca gordura, né? Um índice músculo gorduroso bem alto, ele não vai nadar tão bem. Porque ele acaba tendo muita massa muscular, a densidade dele aumenta e ele afunda. Então, por isso que no CrossFit começaram a colocar provas de natação, justamente por isso, né? Por conta da massa muscular ali, o cara tem bastante e o cara não se consegue ser completo em tudo. Então, a natação ele acaba tendo prejuízo ali. Isso a gente viu muito no CrossFit do ano passado, né? Então, como que funciona na prática, Romulo? Então, primeiro ponto interessante, tem as landmarks, né? Como que faz uma avaliação completa aí, né? Para ter todos esses resultados. A gente tem as landmarks, que são pontos de referência anatômica, é como se fosse um GPS. Então, eu estou aqui na Praia Campista e quero ir para o ilhote, né? Se eu botar aqui no Waze, ele vai dizer o caminho que eu tenho que percorrer aqui da Praia Campista até o ilhote, ali, aqui em Macaé, né? E esse caminho tem que ser seguido ali perfeitamente. A landmark é um ponto de referência. Então, para eu sair de um ponto para o outro, eu tenho ali determinado qual é a localização, digamos, como se fosse geográfica ali, né, daquela região que eu quero avaliar. Então, para avaliar a dobra cutânea de bicipital, eu preciso achar o ponto médio entre o acrômio e o ponto radiálio para poder coletar a dobra cutânea bicipital. Para avaliar a gordura abdominal, eu preciso coletar 5 centímetros a partir da cicatriz umbilical, ou pelo ponto que a gente chama de onfélium, que é basicamente umbigo ali, né? Que é o nome chique para umbigo. Então, a gente tem ali uma referência. Então, se eu vou coletar a dobra cutânea abdominal do paciente, 5 centímetros a partir do onfélium, coletei a dobra cutânea abdominal. Eu vou errar isso com o tempo? Não vou. Então, se o cara volta aqui na próxima consulta, o umbigo dele vai estar no mesmo lugar. Pode ficar despreocupado. Você vai coletar ali 5 centímetros, pum, você vai coletar a dobra cutânea abdominal do paciente. Olha que legal. Agora, se você não marca, né, não utiliza a lei de marca, você vai pegar, às vezes, 4 centímetros, 3 centímetros, 6 centímetros, e aí você fica sem referência. Então, tem que marcar. Tá? Você precisa marcar de um ponto ao outro, basicamente. A avaliação antropométrica, então, depois de marcar os pontos de referência para a coleta das variáveis, né, você faz a coleta, que é a avaliação antropométrica. Né? E para isso você precisa realizar com técnica, com exatidão e com precisão. Né? Eu costumo brincar que a técnica é a soma de exatidão com precisão. Né? E os dois tem que ter. Se você não tem os dois, você não tem técnica. Que eu posso ser preciso, eu posso estar sempre indo na mesma direção. Só que eu não estou sendo exato, porque o exato é aqui, e eu estou jogando aqui toda hora. Eu sou preciso, que eu jogo sempre no mesmo ponto, mas a exatidão, o ponto é aqui. Ou eu posso ser exato e não ser preciso. Às vezes, na primeira medida, eu coletei no ponto exato, e na outra medida, eu perdi a precisão, foi mais em cima. Então, quando você junta os dois, você tem a exatidão e você tem a precisão, aí você tem a técnica. Né? E isso, no curso de antropometria, a gente aprende justamente a ser exato e ser preciso e ter esse domínio da técnica. Né? Além disso, a gente vai calcular os resultados, né? E aí você pode brincar com muita coisa, né? Percentual de gordura, índice de massa muscular, adiposa, índice muscular ósseo, circunferência do perímetro corrigido. Você pode fazer, por exemplo, somatocarta. Então, quando você coleta os dados ali, quanto mais dados você coletar, praticamente mais variável você tem para analisar, mais variável, mais resultado. Então, isso que a gente estava aprendendo também no curso, né? O conhecimento. Então, não basta ter capacidade técnica e medir, né? Ter precisão, ter exatidão,
e não ter conhecimento técnico para interpretar esse resultado, né, e implementar estratégia, que vai variar de acordo com a especificidade de cada um. Então, se eu sou nutricionista, cara, está acima do peso em quilos de gordura. Vamos promover um déficit calórico aí para redução do peso corporal, né? Ou, sei lá, você está bem bacana, cara, vamos fazer um ganho de massa muscular aí, vamos fazer uma dieta um pouco hipercalórica, você personal. Cara, vamos trabalhar na hipertrofia, vamos fazer um treino de resistência hipertrófica para poder estimular mais a massa muscular, ou fazer um treino de exercício de força, porque está um pouco fraco, a gente precisa aumentar a força para depois fazer um treino de exercício hipertrófico. Então, você tem domínio da técnica e medir, você analisou o resultado e você tem uma tomada de decisão. Aí um ponto negativo é, se você avaliou errado, se você não tem uma capacidade técnica de avaliar, você pode gerar um resultado errado. Se você gera um resultado errado, por mais que tu tenha conhecimento técnico na tua área, se você tem um resultado errado, tu vai ter uma tomada de decisão errada. Então, se você, por exemplo, aquele caso do percentual de gordura, eu dei aqui 28% para o cara, e você aí, personal, na avaliação, deu 18%. Aí você fala, cara, vamos ganhar massa, o percentual de gordura tá legal. Aí você vai fazer um treino com ganho de massa muscular, sendo que, na verdade, o peso em quilo de gordura está muito alto, ele precisa perder gordura. Então, se você não tem a técnica de avaliar, o teu conhecimento não é aplicado de forma corretamente. Você pode ser um expert na tua área, né? De treinamento funcional, o que for, mas se você avaliou errado, você tem uma tomada de decisão errada, né? E o acompanhamento sistemático, você consegue reavaliar esse paciente, ajustar as metas, né, e objetivos para impulsionar os resultados. Então, eu tenho um paciente aqui desde 2019, que a gente, a cada avaliação, a gente está mudando a estratégia, está mudando a estratégia, tá mudando a estratégia. E aí, isso é muito legal, porque o cara consegue ver resultado, né, e ele sabe para onde vai. Porque quando você avalia por avaliar, né, e faz qualquer coisa, o cara não sabe para onde vai. Então, o cara faz porque tem que fazer. Mas se você explica para ele, ele entende. E ele fala, cara, isso aqui é legal por causa disso, disso, disso. Né? Então, conhecimento nunca é demais. Né? Então, a capacidade profissional de identificar a individualidade de cada avaliado, determinar a melhor forma de estimar a composição corporal e simplificar o resultado é um diferencial. Então, isso que é legal. Então, você tem capacidade de identificar o paciente ali, está acima do peso. Então, vou fazer qual cálculo com ele? Vou fazer esse cálculo aqui. Vou estimar essa composição, vou usar esse cálculo, né? E deu muito resultado aqui. Eu vou simplificar isso, né? Todo o meu conhecimento técnico da composição corporal e vou entregar esse. Do acordo, né, que eu fiz. E a outra que tá super atrasada, mas aí se dá pra pagar. Acho que eu bloqueei aqui, beleza. Voltando aqui, então, se você, por exemplo, fez uma avaliação correta, né? Determinou a melhor forma de estimar a composição corporal daquele paciente, né? Você vai ter muito resultado. Mas será que ele precisa de tudo isso? Não, você vai simplificar esse resultado e trazer de uma forma mais simples para que ele entenda, né? E faça o que você determinou para ele fazer. Então, você tem um poder de convencimento. Agora, se você fez, falou que o pessoal de gordura está 25, vamos diminuir, o cara não entende nada. Aí você começa a explicar várias coisas para o cara, poxa, que legal, então eu vou trabalhar nisso. E é legal porque às vezes eu falo as coisas aqui no consultório e esqueço, né? Muito engraçado isso. E aí eu falei, cara, a gente vai aumentar a circunferência muscular do teu braço, a gente vai aumentar 2 centímetros aí. Ah, legal, Romulo, beleza. Aí quando o cara volta, é muito paciente, graças a Deus, aí eu faço a avaliação, explico um monte de coisa, e ele falou, pô, e a circunferência muscular do braço, Romulo? Eu falei, pô, tu falou que tu quer aumentar 2 centímetros. Eu falei, putz, cara, olha que legal, você aumentou 2 centímetros da circunferência muscular do braço. Isso é muito legal, porque você ensinou pro cara, né? Aí se o cara vai para um outro profissional, né? E o profissional não tem domínio da técnica e fala, caraca, cara, que saudade do Romo, vou voltar no Romo, né? Então você acaba fidelizando o teu paciente. Então é um diferencial muito grande, né? Não basta apenas dominar a técnica da avaliação, é fundamental interpretar o resultado corretamente, né? Para a conduta mais assertiva. Então é a soma disso tudo. Então você consegue realmente entregar muito mais do que é esperado, né? Porque o paciente vai no teu consultório, ele espera uma dieta, ou ele vai na tua academia, ele espera um treinamento. Agora, quando você entrega muito mais do que é esperado, você fideliza o teu cliente, né? Você fala, cara, o cara é muito inteligente, então eu tenho certeza que vai ser específico.
né? O resultado fica com ele e o acompanhamento, né? Então, o que deixa as pessoas insatisfeitas com o atendimento? Uma consulta muito rápida, né? Isso acontece muito com o plano de saúde, né? Você fala, caraca, eu fui no cara, o cara me atendeu em 20 minutos. O cara nem olhou para mim, né? Não tem nem empatia, o cara nem entendeu a minha rotina. Isso é muito ruim. E o que eu, ou, se você botar aqui no Google, o que deixa as pessoas insatisfeitas, é exatamente isso aqui, ó, falta de contato com o profissional. Caraca, o cara nem tocou em mim e o cara falou que eu tenho isso, isso e isso. Né? Isso é muito comum. Dermatologista com uma doença de pele, dermatologista olha de longe, é isso, para tomar isso. Pô, mas, poxa, você não vai ver, você não vai tocar para ver o que pode ser e tal. Então, isso tem muito, né? Você atende rápido e você não tem contato com o paciente. E isso é muito legal na dopometria, porque tu sai rabiscando o cara todo, sai rabiscando o cara todo, avalia o cara e o cara fala, nossa, o Romulo tocou em mim, viu aonde tem mais gordura e aonde que eu posso perder mais, aonde que eu posso perder menos, qual é a minha maior região de gordura, porque às vezes o cara vem com camisa porque ele tem vergonha, né? E ele fala, poxa, eu preciso de uma dieta que vai emagrecer. Mas o cara, ele não quer emagrecer como um todo. Ele quer perder a susta pílica que está incomodando ele pra caramba. Ele fala, Romulo, eu quero perder essa região aqui. Só que você não está vendo, você está com camisa ali na tua frente. E aí você, poxa, pede para ele tirar a blusa, rabisca, belisca e fala, caraca, eu tenho certeza que a dieta vai ser assertiva porque ele viu o quanto de gordura eu tenho nessa região. E ele teve um contato comigo, né? E isso tem um questionamento que eu tenho um pouco do online, que você não tem essa parte, como é que eu posso? Com esse acolhimento, né? Eu sei que tem várias formas de avaliar o paciente online, né? Acompanhamento mais frequente, tudo mais. Só que a antropometria é um diferencial, né? Então, o que diferencia você de outros profissionais é o que vai realmente fidelizar teu paciente, fidelizar teu cliente. Então, por exemplo, poxa, o que que difere, né, talvez o Rômulo aqui em Macaé o Daniel Coimbra, que é um nutricionista super top lá em Fortaleza, né? Conhecimento talvez não, porque eu estudo bastante, né? Ele também estuda bastante. É um cara realmente muito, muito bom. Tenho admiração total por ele, né? Claro, a experiência dele é muito maior que a minha, pelo tempo de formado, né? Mas o que diferencia, às vezes, de um paciente aqui em Macaé fazer uma consulta com ele lá para fazer uma consulta comigo aqui é a antropometria. Ele vai fazer uma consulta online, ele não vai falar para Fortaleza para fazer, pode até ir. Aí tudo bem, o Daniel Coimbra vai fazer avaliação, o Daniel Coimbra é ASIC nível 1, né? Ele vai fazer a antropometria, mas se for online, ele não vai fazer, né? E aí, poxa, o Rômulo, caraca, ele vai ter avaliação física, né? Eu vou ter esse acolhimento, o cara vai ver, o cara vai me pegar, o cara vai me beliscar, vai ver quanto que eu tenho. Então, isso acaba sendo um diferencial muito legal, muito legal. E a pergunta que eu quero fazer para vocês é o seguinte: quais atitudes fazem você se destacar? Quais atitudes? Porque, tipo assim, se você pegar hoje o gráfico do CRN, né, tá falando da nutrição aqui agora, você vê que a quantidade de nutricionistas formados hoje é muito grande. Você pega de 2000, tínhamos, se não me falha a memória, 5.800 nutricionistas formados. Se você pegar o último dado publicado, que foi em 2018, tem mais de 150 mil nutricionistas. Cresceu pra caramba. Cresceu pra caramba. Nós somos formados para prescrever dieta. O que que a gente diferencia, cara? Você hoje aqui com um outro nutricionista, né? Os dois prescrevem dieta, né? E, poxa, se você faz uma avaliação de forma bacana e consegue entregar muito mais, isso vai te diferenciar. Se você mostra que você sabe fazer, né? Isso, o paciente, ele vai escolher você, com certeza, né? Porque você vai ter mais acolhimento. E na época da era digital, olha que interessante isso daqui. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo essa tela aqui, do chat GPT? Comenta para mim aqui, por favor. Por favor, se estão vendo aqui. Beleza. Olha que legal isso aqui, cara. Legal não. Assim, eu fiquei um pouco incomodado. E eu fiquei incomodado, de verdade. Eu peguei aqui o ChatGPT e fiz o seguinte, olha, olá, sou uma pessoa com sobrepeso, com IMC de 27,8 e me sinto frustrado com o meu peso. Atualmente peso 100 quilos e me sinto desconfortável em usar roupas mais apertadas e sociais. Minha rotina é um pouco corrida, porque trabalho no escritório e fico muito tempo sentado e só faço 3 refeições no dia e fico com muita fome à noite. Acredito que se eu fizer 4 refeições no dia, eu talvez me sentiria melhor. Preciso de um plano alimentar
acessível, com 4 refeições no dia, com objetivo de perda de peso e bem prático para que eu consiga fazer no dia a dia. Quero atingir meu IMC adequado. Aí olha o que o ChatGPT fez, cara. Ele fez uma dieta. Ele fez ali 2 fatias de pão de forma integral, uma proteína magra, um queijinho. A segunda opção, deu opção. Eu fiquei abismado com isso. Omelete, feito com 2 ovos inteiros, vegetais picados, espinafre e tudo mais. Deu um lanche da manhã de um iogurte com uma granola, né, sem adição de açúcar, ou uma porção de frutas frescas, né, com a menos ou nozes. Aí deu um almoço aqui e tudo mais, beleza. Aí eu venho, olha só, perfeito. Consegue colocar as quantidades em gramas para que eu seja mais exato, levando em consideração o déficit calórico? Olha o que ele fez. Ele deu a quantidade em gramas, pessoal. O iogurte, 100 gramas de ovo ali, mais ou menos, 150 gramas de proteína no almoço, com 100 gramas de arroz integral, vegetais, alface, tomate, pepino, cenoura. Cara, e o que difere você, nutricionista hoje, ou um personal, por exemplo, né, do chat GPT aqui, para o Daniel Coimbra lá, né? Claro que, poxa, a gente é humano, né? A gente tem essa empatia, a gente consegue se colocar no lugar da pessoa, mas para uma pessoa que às vezes não quer gastar dinheiro, né? E tem os dados dela ali, ela sabe que a MC dela tá tanto, o preço dela tá tanto, ela vai jogar aqui e ela vai ter o resultado, né? E aí, beleza. Aí, falei um pouco mais. E quantas calorias tem? Aí ele deu a quantidade de calorias por refeição. Olha que doideira isso. Aí beleza, aí eu fui e falei um pouco mais. Consegue um plano com 1.300 calorias? Aí deu um plano com 1.300 calorias. Então, o que eu quero passar para vocês aqui? Estou falando que o ChatGPT vai substituir, né, basicamente a gente, nutricionista, personal e tudo mais. Mas estou falando que o acesso à informação hoje ele está muito maior do que era antigamente, né? Antigamente, o nutricionista, ele prescrevia dieta, né? E uma expertise profissional, né? A gente tem muita briga com outros profissionais prescrevendo dieta, né? Da mesma forma que um educador físico tem com outros médicos que prescrevem dieta, prescreve dieta não prescreve treinamento, né? O ortopedista faz muito isso. A gente tenta brigar muito com as pessoas, né? E eu briguei muito. Hoje, realmente, eu até perdi mais força em questão a isso, que eu acho que está muito acima da gente, né? Mas, enfim, o ChatGPT está prescrevendo uma dieta, né? E aí o cara tem um peso. Então, se eu, poxa, quero fazer um acompanhamento online com você, eu vou te dar o meu peso, tu vai entender minha rotina, vai ficar 1 hora comigo, vai entender meus exames de sangue, beleza. Mas, poxa, se eu consigo descrever muito bem para o ChatGPT aqui, a minha dificuldade, o meu exame, ele vai tentar fazer alguma coisa pronta ali, né? E o que diferencia o ChatGPT para um profissional da área da saúde aqui, principalmente educador físico e nutricionista? A avaliação antropométrica, né? Porque o paciente não vai conseguir coletar os dados dele mesmo para jogar para o ChatGPT. Agora, você com o domínio da técnica, você consegue agregar muito mais do que o ChatGPT entrega. Então, quanto mais coisa você fizer para se diferenciar do mercado, melhor. Então, poxa, você pode fazer um curso de avaliação física. Você vai fazer um curso de, por exemplo, que eu acho muito legal, alimentação comportamental, né? Nutrição comportamental. Você pode fazer um curso Ayurveda, pode fazer um curso específico, fazer um curso de biomecânica, porque tem coisa que o ChatGPT ele fica um pouco ruim para dar, né? Mas o básico ele vai dar, o básico ele vai dar. E ele conseguiu dar uma quantidade de calorias ali. Isso eu fiquei preocupado, vou ser bem sincero, eu olhei e falei, cara, nada disso tá ruim, eu prescreveria isso, né? Eu tenho certeza que o Daniel Coimbra, lá em Fortaleza, iria prescrever. Né? Se eu botar aqui, por exemplo, coisa de educação física, um treinamento específico para quem tem lesão de ligamento cruzado anterior, ele vai dar. Né? E, poxa, mas o que diferencia o Belmiro de Sales, que é um cara muito bom da educação física, para um personal daqui de Macaé, por exemplo? Né? A avaliação, olha, a circunferência muscular da tua coxa está totalmente diferente da circunferência muscular da tua coxa esquerda. Vamos fazer um trabalho de fortalecimento com isso, com isso. Cara, olha que legal. Você entregou muito mais do que o ChatGPT entrega, né? Isso me tirou realmente. Falei, cara, que doideira isso, né? Antigamente a gente não tinha nem Google, né? Hoje tem até ChatGPT. Entregar um atendimento de excelência, você fideliza esses pacientes. Olha que legal isso aqui. Isso aqui é um paciente meu desde 2019. Olha, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 avaliações, né?
Em 2019, eu cobrava R$ 150 minha consulta de nutrição. Assim quando eu cheguei em Macaé, basicamente, né? R$ 150 minha consulta. E tinha tudo isso, avaliação física, nutrição, tudo, suplementação e tal. Hoje eu cobro R$ 500 minha consulta aqui em Macaé. E esse cara continua vindo, né? Ele poderia ir para outro profissional. Ele poderia pegar uma dieta no chat GPT. Ele poderia ir em outro profissional que vai cobrar mais barato, por exemplo. Mas por que que ele vem em mim, né? Claro, pela confiança, né? E pelo meu diferencial, o que que eu agrego para ele, né? Não só na glucometria, né? Capacitação que eu vou fazendo ao longo do tempo, né? Pós, né? Quanto mais eu vou me inserindo, mais me especializando. Então, acho o diferencial de vocês, né? Isso que eu quero passar para vocês. Então, não fique restrito somente a percentual de gordura. Porque ele pode subir na bioimpedância e achar um percentual de gordura e comparar ao longo do tempo pela bioimpedância, né? Mas, se você domina a técnica e vai, ao longo do tempo, se aprimorando, né? Você vai tendo conhecimento e vai poder agregar muito mais para o seu paciente. Eu sou nutricionista, estou fazendo uma pós em biomecânica e periodização de treinamento. Não tem nada a ver com a minha área profissional. Eu estou fazendo porque eu tenho domínio da técnica da anapometria e a biomecânica é um movimento, basicamente, né? Corpo. Então, se eu tenho conhecimento técnico da composição corporal, eu quero entender como que isso, né, se move, né, em questão de uma periodização. Se eu conseguir pegar um treino de um personal aqui elaborado, eu consigo entender. Então, é uma pós que não tem nada a ver com a minha área de atuação, que, na verdade, eu quero conhecer um pouco mais para poder entregar muito mais para o meu paciente, né? Então, se diferencia. E eu vou fazer um merchan aqui pro curso, né? Deixa eu só voltar aqui. Para quem não sabe, eu tenho um curso de endocrinometria aqui em Macaé, né? É um curso híbrido. Esse curso, ele tem basicamente 6 módulos, né? Desde instruções iniciais, conceitos e fundamentos, landmarks, interpretação de resultados, além do percentual de gordura, planilha, enfim, tem bastante conteúdo ali técnico, né, e teórico. Isso aqui é um breve resumo, diria 5% do que tem na parte online, com 6 módulos e 12 aulas, e eu vou alimentando isso com o tempo, né? Tem a parte prática, para você ter domínio da técnica, né? Que tem uma duração de 11 horas, então é de 8 da manhã até 7 horas da noite. No último curso, nós ficamos até 8h30, durou mais de 11 horas, né? A gente foi embora porque expulsaram a gente. Então, além do network, né? Engraçado que no curso teve até advogado. No curso, ele está fazendo educação física, né? E, poxa, tinha nutricionista, tinha profissional de educação física, tinha uma fisioterapeuta, eu acho, não falo memória, e tinha esse advogado que estava fazendo educação física. Foi muito legal, então a troca, né, de conhecimento é muito interessante, além de aprender a técnica em avaliar, né? Você aprende meio que por obrigação, né? Acesso da plataforma por 1 ano, então você tem comodidade de assistir antes e depois do curso, então se for com alguma dúvida, você volta lá e assiste. Você tem o suporte também pelo WhatsApp, com dúvidas, né, sobre o assunto relacionado à documetria, então a gente tem está crescendo o time, né? A gente tem equipe de suporte, a gente tem o Rodrigo, que faz parte do comercial, a gente tem a Mariana, as Marianas, né, que acabam ajudando pra caramba também no suporte ali da parte técnica, né? Então o time está crescendo. E tem a planilha antropométrica. Eu posso até mostrar para vocês aqui, se depois tiver tempo, como que funciona. Tem muito resultado na planilha. Hoje não. Antigamente eu utilizava o Webdite como planilha para avaliar a composição corporal, né? Hoje eu não uso mais. Eu uso a minha planilha, porque tem muito mais coisa que o Webdite dá. O Webdite só dá o percentual de gordura e as massas. Mais nada. Mais nada. Na planilha não. A planilha tem tudo. Tem índice cônico, índice de envergadura, tem índice de robustez, tem somatocarta, tem muita coisa na planilha. Então, de uma forma prática para mostrar para o teu paciente, né, para o teu cliente ali. E o curso, pessoal, está no valor de R$ 450, né? E hoje aqui, para ser um diferencial na vida de vocês, eu estou disponibilizando, para quem ficou até o final aqui, esse cupom de desconto, diferencial 10, né? Então, para você que tem interesse de fazer o curso agora no dia 16 de março, esse cupom é válido por 24 horas, tá? É um curso bem completo da composição corporal, que você vai entender tudo que envolve a composição corporal e vai ter a prática disso tudo, né?
e depois, se for com dúvida, você volta lá na aula e você sabe explicar de uma forma mais assertiva para o teu paciente. É interessante porque eu sou antropometrista Isaac, né? O Isaac nível 1, eu gastei dos R$ 2.800 no Isaac nível 1, 2.800, fora custo de locomoção e tudo mais, né? Diário do hotel e tudo mais. E virei certificação nível 1, né? E o nível 2 eu paguei 3.900, né? No curso nível 2, fora o custo também de locomoção e tudo mais, né? E fora os outros cursos que eu vou pagando ao longo do tempo para aprimorar toda a minha técnica e passar isso para vocês por apenas R$ 450, né? Então, tudo que eu aprendi na ASIC nível 1, ASIC nível 2, e a minha experiência profissional, né? Tanto na área de educação física e na nutrição, está tudo nesse curso por um valor de 450. Poderia cobrar muito mais caro, né? Mas se eu tivesse uma oportunidade dessa na época de formado, eu iria abraçar com toda certeza. Se talvez fosse mais caro, eu ia pensar duas vezes, mas pelo preço realmente é bem tentador. E a minha ideia realmente é difundir a composição corporal de forma correta, porque a gente fica, principalmente eu, né? Eu faço uma avaliação aqui, aí a pessoa fez uma avaliação na academia e fala, porra, mas a percentuagem de gordura aumentou. Eu falo, cara, poxa, me dá os dados, né? E como é que eu vou ter confiança do resultado que ela fez na academia, por exemplo, né? Esse profissional fez de forma correta as medidas, utilizou o cálculo de forma correta. Então, isso é muito ruim. A minha ideia, realmente, é difundir o padrão da avaliação para que tenha reprodutibilidade, ou seja, eu avaliei aqui, você avaliou na academia, e você, teoricamente, fez o curso, tem a técnica para isso, né? Você tem a expertise para avaliar esse paciente de forma correta, e eu tenho confiança no teu resultado, que é o que não tem, teoricamente, aqui em Macaé, né? Não estou falando mal, claro que não, mas a minha ideia é realmente difundir, tanto para você, para ter conhecimento técnico, quanto para o paciente, que ele fica realmente muito longe disso tudo, né? E essa condição especial vai ficar disponível por 24 horas, 10% de desconto em cima do valor do curso atual de 450, né? Então, se você quiser esse cupom de desconto, o link ele está lá na bio do Instagram, né? E aí eu vou pedir para vocês mandarem um oi no chat lá do WhatsApp. O Rodrigo mandou uma mensagem para vocês, né? E vocês vão lá no chat do WhatsApp e manda para o Rodrigo, eu quero. Que aí o Rodrigo vai mandar o link já com esse cupom diferencial 10 para vocês comprarem o curso, beleza? O curso vai ser agora no dia 16 e tu tem toda a parte teórica ali disponível até o ano que vem. E eu vou alimentando essa plataforma a cada meeting que eu realizar, né? Ou a cada módulo que eu for criando, você vai ter acesso por um ano, isso tudo, beleza? Eu vou deixar o chat aqui aberto, ou alguém que quiser abrir o microfone aí, quiser fazer alguma pergunta ou algo específico, me falem aqui, por favor. Deixa eu só ver se tem alguma pergunta aqui. Aqui a Júlia Oliveira botou aqui, determinar se o paciente é endomorfo, ectomorfo ou mesomorfo é importante durante a avaliação. Sim, ô, Júlia. A Júlia está presente ainda aí? Manda um belezinha para mim aí, Júlia, para ver se você está aqui, só para eu te responder. Manda um belezinha. Perfeito, Júlia, que legal. Olha só, o que que é a somatocarta, né? A somatocarta, se alguém tiver dúvida, vai botando aqui para mim, por favor. Então, o que acontece? O que que é a somatocarta, né? Somatocarta é um cálculo utilizado por Lindsay Carter, né, e Barbara Hurt, que através de modelos de fotografia, né? Então, tirou foto de várias pessoas, né, e teoricamente classificou em endomorfia, mesomorfia e ectomorfia, né? Endomorfia, a gente fala que é o índice de gordura relativa. Por que é relativa? Pode mudar, pode subir e pode perder gordura, né? Tem a massa muscular relativa, né, que é a mesomorfia, que é o índice muscular relativo, que também pode aumentar ou pode diminuir. E tem a ectomorfia, que é o índice ósseo relativo. Então, se é criança e com o tempo vai crescendo, vai aumentando a massa óssea, né? O que que é a somatocarpa? Sempre você tem os três, você nunca tem um só. E isso me entristece porque você pega na rede social, você fala, você é ectomorfo, você é mesomorfo, você é endomorfo. Não, você não é um só, você é os três.
Só que um tem mais proporção do que o outro, né? Porque tu tem osso, cara. Então tu é ectomorfo também. Você tem músculo, então você também tem mesomorfia. E também você tem gordura, então você também tem endomorfia. Então você tem os três, tá? E o que me entristece, dieta para endomorfo, de plano de treinamento para ectomorfo. Não existe isso, né? Então você tem os três, porém um com mais prevalência. E a tua pergunta você fez aqui a pergunta, determinar se o paciente é endomorfo, ectomorfo ou mesomorfo é importante? Sim. Então, por exemplo, eu vou pedir para você imaginar aí, ô Júlio, você responde aqui no chat para mim. Imagine um cara com 10% de gordura. 10% de gordura. O que você imagina? Abre o microfone aí e fala para mim. Define esse cara para mim. Só para eu ter uma noção aqui. 10% de gordura. Se alguém tiver também aí, quiser falar, por favor. Fala para mim o que é um cara com 10% de gordura. É um cara mais seco? Sei lá, um cara que tem muita força? Não sei, me fala aqui. Se quiser abrir o microfone, pode falar, Júlio. Beleza, mais seco. Isso, mais seco, beleza. Então vamos lá. Aí que entra a somatocarpa. Então, se você imaginar, eu imaginei um cara que corre, que é mais magro. Mas você imaginou talvez um cara mais forte, mais seco, mais com abdômen trincado, um pouco mais de volume. Poxa, 10% de gordura, pô, eu não errei, nem você errou, né? Aí vem a somatocarpa. A somatocarpa diz o seguinte, olha, a ectomorfia dele é um, ou seja, ele não tem muita massa, não tem muita, não é muito linear, né? Não é muito alto, por exemplo, e não é um cara magro, porque ele é um só. Se ele fosse 5, seria um cara mais magro. A mesomorfia dele é 5, ou seja, tem muita massa muscular, e a endomorfia dele é 2, ou seja, a quantidade de gordura que ele tem é mínima. Então, olha que interessante, é um cara 1,52, ou seja, tem muita massa muscular. Então, é um cara com 10%, com prevalência na mesomorfia. Então, é um cara volumoso e seco, é um cara definido, é um cara que faz crossfit, por exemplo. Tá? Agora, se eu falar 10% de gordura, a ectomorfia dele é 3 ou 4, sei lá, vou botar 4 de ectomorfia. E ele tem, sei lá, uma mesomorfia de 3 e uma endomorfia de 1. É um cara, um corredor, por exemplo. Né? É um cara que tem mais ectomorfia, ele é mais longilíneo, bem mais seco, com pouca massa muscular. É uma massa muscular relativa e quase nada de gordura. Então, a somatocarta, ela vem para descrever melhor esse paciente, além do percentual de gordura. Tá? Então, se você pegar aqui, porra, esse cara tem 10% e a somatocarta dele é isso. Eu vou falar, poxa, mesmo sem ver esse cara, eu vou saber que esse cara tem mais ou menos gordura, tem mais ou menos massa muscular, tem mais ou menos linearidade, por exemplo. Somatocarpa é muito legal e isso na planilha do curso está disponível. Então, você quando faz a avaliação ali, você colocou os dados do paciente, vai sair o resultado da somatocarpa. Isso muda com o tempo. Então, por exemplo, a minha somatocarpa agora, eu sou mesomorfo, endomórfico. Por quê? Eu tenho muita massa muscular e tenho gordura também. Se com o tempo eu vou diminuindo a minha gordura, eu continuo mesomorfo, porque a massa muscular não vai mudar, equilibrado, porque o meu componente ectomorfo e endomorfo está equilibrado. Então, por exemplo, é um 2-5-2. Então, estou equilibrado nos dois com uma massa muscular muito interessante. Hoje não é. Hoje é 2-5-4, por exemplo. Né? Então, eu tenho mais gordura e mais massa muscular. Tá? Então, se eu perco gordura com o tempo, isso vai diminuindo. Show de bola? A endomorfia. Então, somatocarpa é muito legal. E a pessoa, infelizmente, não utiliza de forma correta. A Mariana botou aqui, infelizmente, a gente sai da faculdade sem ter muita noção em relação, sim, que acho que a faculdade também não é um erro, né? Porque a faculdade, ela está com o intuito, né, de te preparar para o mercado de trabalho. Você tem que saber um pouquinho de tudo, né? E, infelizmente, a antropometria é muito difundida, né? Ela quer que você entenda muito bem de dieta, de terapia, né? Doenças, enfim, fazer uma boa anamnese e interpretar um pouquinho dos exames laboratoriais, que é bem baixo também. Então, a antropometria fica um pouco
ruim, né? E tem muita gente que faz isso aí presencial, né? Ou EAD e não tem contato nenhum com a antropometria, né? Isso é muito ruim, porque fica refém realmente, né? Ou não acaba não fazendo a avaliação física, né? Ou quando faz, às vezes faz de forma errada. Então a ideia do curso é justamente essa, né? Padronizar, é tentar corrigir um defeito que a faculdade tem. Né? Então essa é a minha ideia, beleza? Do curso aqui. Tem mais alguma dúvida aí? Larissa Castro, eu acho que a Larissa é de Rio das Ostras, né, Larissa? Eu acho até que você faz CrossFit. Se eu estou confundindo a pessoa aqui, depois você fala alguma coisa. Ah, beleza. Larissa faz CrossFit, né? Então, acho que eu cheguei a falar um pouco do CrossFit aí, você ficou feliz quando eu falei. CrossFit a gente usa muito avaliação antropométrica, né, cara? Muito, muito. E é engraçado que quando você compara, é muito engraçado. Qual é o seu percentual de gordura? Eu falo 10. E qual é o teu? 10. Mas são pessoas diferentes, né? Eu falo, cara, como que os dois têm o mesmo percentual de gordura e são pessoas diferentes? Aí a Somato Carta explica, né? Ele tem mais o componente ectomorfo e o outro tem menos componente endomorfo. Então, isso é muito legal no CrossFit em si, né? E também em escala de prototipo, como eu falei, né? Se o cara tem uma envergadura muito grande, para um snatch é péssimo, né, Larissa? Pelo amor de Deus, eu sou alto, eu tenho 1,87 m e eu tenho 1,92 m de envergadura. Cara, a distância que a barra vai ter que percorrer do chão até lá no alto, meu Deus do céu, é horrível, porque ela tem que percorrer muito mais, porque eu sou alto e meu braço é grande. Agora, uma pessoa mais baixinha, com o braço mais curto, percorre muito menos, cara. Então, quando eu estou fazendo um snatch ali, touch goal, um, dois, a pessoa já fez cinco. Fala, meu Deus do céu, não tem como, né? Aí você pega, por exemplo, um HSPU, a pessoa tá lá, bate e volta, bate e volta, bate e volta. Olha o tamanho do meu braço. Olha quanto que eu vou ter que esticar do meu braço para fazer uma repetição, né? A pessoa já fez cinco. Né? Pelo amor de Deus, né? É totalmente errado nesse ponto, né? E aí, mas tem, por exemplo, alguns movimentos que eu me sinto beneficiado, né? Então, um exercício de precisão no CrossFit é o wall ball, né? Então, poxa, meu braço vai muito mais lá no alvo, né? Então, eu tenho menos desgaste físico para poder jogar a bola no alvo ali. Então, o all-ball, para mim, é bem mais interessante. Acho que o único. Acho que o único ali, né? Mas, enfim, CrossFit é muito legal, cara. Saudades da minha época de crossfiteiro ali. É tenso. Eu fui voltar, tô com a mão toda machucada e arrependido de ter ido, que tô com uma dor na perna do caramba e também um pouco frustrado, né? E a gente fica lembrando do quanto que era bom, né? Quanto que fazia ali e hoje não consegue fazer algumas coisas, né? Engraçado. Mas aí a tendência é voltar a praticar, né? E para fazer com qualidade ali. Sofrido, mas vicia. Pois é, cara. A minha experiência com CrossFit no campeonato não foi legal, mas no resto foi. Beleza. Tem mais alguém que quer fazer alguma pergunta aqui? Tem a Ellen aí, tem a Alessia, tem a Carolina também. Então, pessoal, se não tiver mais uma pergunta aí, eu vou encerrar essa live. Espero realmente que todos conseguiram entender bem aqui, né, sobre o conteúdo. Legal, ó, a Caroline mandou aqui. Oi, Romulo, fiz seu curso e me ajudou muito na prática a realizar as avaliações. Que legal, cara. Uma boa parte saiu aqui da live, né? Se tivesse falado isso antes. Brincadeira. Foi muito legal, ô, Carol. Espero ter contribuído bastante na vida profissional. Você foi um exemplo lá bacana para gente, né? Chegou nítida a tua evolução ali durante o curso, né? E espero fielmente aí que tu esteja conseguindo replicar tudo que você aprendeu lá no curso, nas tuas consultas, né? Parabéns aí. Obrigado pelo depoimento. Depois vai lá no meu Instagram e comenta isso. Legal demais, Carol. Obrigado. Então, pessoal, eu vou fechar aqui. Vamos fazer de novo, então. Se quiser, tem vaga ainda. Eu vou fechar aqui, então, e vou deixar aberto o carrinho lá. Quem tiver interesse, responde o Rodrigo lá no WhatsApp, que ele vai mandar o link já com esse cupom, beleza? Se se quiser o cupom, é só mandar lá que o Rodrigo responde. Ele vai estar de plantão hoje lá para vocês, beleza? Então, beijo grande. Obrigado, pessoal. Vamos para cima. Tchau, tchau.
Obrigado, Luci. Obrigado, Júlia. Eu vou deixar disponível depois a gravação, beleza? Beijo grande aí, pessoal. Tchau, tchau. Vou encerrar aqui.